Graça e paz, bem-vindos a mais uma edição do programa Conhecimento e Graça. Hoje abordaremos a lição de número 3, Hermenêutica e Exegese. Essas duas palavras estão relacionadas às regras universais estabelecidas pela teologia geral para uma correta interpretação bíblica. Como nosso estudo é apenas introdutório, abordaremos os conceitos de maneira bastante sucinta. Vamos ao conceito de hermenêutica. A hermenêutica constitui um conjunto de regras universais para a correta interpretação das escrituras sagradas. Suas principais regras podem ser assim esquematizadas. Primeira regra: interpretar a escritura pela própria escritura, ou seja, a Bíblia se auto-interpreta, regra de ouro da hermenêutica. Segunda regra: tomar as palavras em seu sentido usual, ou seja, buscando o seu sentido original, que muitas vezes pode não fazer parte de nossa cultura. Terceira regra: tomar o sentido das palavras conforme as sentenças em que estão inseridas, ou seja, jamais atribuir sentido às palavras fora do seu contexto. Quarta regra: considerar as palavras pelo seu contexto, ou seja, os versos que precedem e seguem o trecho em estudo. Quinta regra: consultar passagens paralelas, ou seja, passagens que abordem o mesmo tema ou tema semelhante. Ao lado da hermenêutica, temos a exegese. Juntas, essas duas ciências se complementam. Vamos a um conceito de exegese. Exegese é o estudo sistemático das escrituras com a finalidade de descobrir seu sentido original, considerando aspectos socioculturais, históricos e linguísticos dos escritores e seus destinatários. É estudo do significado das palavras à luz do tempo e do lugar onde originalmente foram escritas. Por que tais regras são tão necessárias? Toda a Bíblia foi escrita em um determinado mundo, distante do nosso em tempo, espaço, língua e cultura. Para uma interpretação eficaz, tudo isso deve ser levado em conta. Esse é o princípio do método histórico crítico, atualmente o mais confiável e o mais utilizado pelos teólogos. Esse é o método de interpretação utilizado pela teologia inclusiva. A partir do próximo programa, estaremos aplicando tanto a hermenêutica quanto a exegese na análise dos nossos textos bíblicos. Não perca! Você vai entender por que a Bíblia não condena a homoafetividade. Por que uma correta interpretação da Bíblia é tão importante? Porque, infelizmente, algumas interpretações causam dor, tristeza, frustração, depressão ou mesmo o desejo de abandonar a fé e a igreja. Em casos extremos, o suicídio surge como única opção. Esse tipo de sentimento ocorre muito entre cristãos LGBT, ensinados desde cedo que sua constituição sexual é abominável. É triste constatar que muitos LGBT hoje estão afastados da casa de Deus devido ao ensino de uma norma que eles não conseguem cumprir, mesmo após anos de esforços e tentativas. A norma a que me refiro é a necessidade imposta de ser heterossexual, a chamada heteronormatividade. Interpretações bíblicas que levam ao preconceito, à discriminação, à marginalização e à violência devem ser revistas, exatamente porque as Escrituras nos foram dadas para gerar vida e não morte. Se determinada leitura traz angústia, medo e insegurança, algo está errado. Lembremos as palavras de Jesus em João 10:10, parte B: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A Bíblia já foi utilizada para oprimir, dominar e subjugar pessoas. Certamente esse não foi o propósito de Deus. Até o século XIX, a autoridade das Escrituras serviu para legitimar a escravidão e manter o poder dos senhores sobre seus escravos. Não apenas a escravidão, mas outras formas de dominação e opressão surgiram a partir de uma leitura equivocada e tendenciosa das Escrituras. Infelizmente, muitos cristãos convencionais interpretam a Bíblia segundo lhes convém. Essa forma de interpretar as Escrituras é muito desonesta, pois é seletiva e procura aplicar as regras da hermenêutica e da exegese somente naquilo que interessa e não de forma integral. Por exemplo,
Quando examinamos o pensamento paulino acerca da mulher, em 1 Coríntios 14 e 2 Timóteo 2, percebemos que suas palavras são incompatíveis com o papel que muitas mulheres ocupam hoje nas igrejas cristãs convencionais. Muitas são pastoras, missionárias, professoras, ou seja, estão fazendo exatamente o contrário do que a Bíblia ensina. Quando tais pessoas são questionadas, logo apelam para uma explicação histórico-crítica das palavras de Paulo. Ou seja, quando lhes convém, apelam para a hermenêutica, para a exegese, para o método histórico-crítico. Quando não lhes convém, a interpretação é literal e pronto, sem espaço para discussões. O que a teologia inclusiva propõe é uma leitura histórico-crítica de todos os textos que possam servir de base para oprimir e marginalizar pessoas, especialmente a comunidade LGBT. Está na hora de revisar o que realmente a Bíblia diz sobre a homossexualidade e não compactuarmos mais com a exclusão, a violência e a morte. O verdadeiro cristão trabalha para anunciar o Evangelho que produz vida. A teologia inclusiva busca estudar as Escrituras com reverência e honestidade, fazendo dela um veículo que promove o amor de um Deus que não faz distinção de pessoas. O que pretendemos mostrar é que não há nada pecaminoso na diversidade sexual. O pecado está em utilizar a palavra de Deus para promover intolerância, segregar, discriminar e matar pessoas, física ou espiritualmente. Se você gostou desse programa, curta e compartilhe. Ajude-nos a levar o amor incondicional de Deus a todas as pessoas e a esclarecer aquelas que têm feito mau uso de sua palavra. Acesse nossas páginas. Em teologiainclusão.blogspot.com.br você vai encontrar vários artigos sobre teologia inclusiva. Em nossa livraria virtual, oasiseditora.com.br, você vai encontrar várias obras que abordam esse e outros assuntos. Também estamos no Facebook com um perfil e um grupo. Procure por Teologia Inclusiva. Obrigado pela sua visualização. Fique com Deus e até o próximo programa.